as pessoas vivem num mundo líquido, como definiu Baldi, né? Então, cada um faz o que bem quer, cada um faz o que bem entende, a lei que prevalece é a lei do mais forte, então esse é o estado de natureza. E aí nós já vimos o que aconteceu. Alguns filósofos, né, como John Locke, o liberal, Thomas Hobbes, né, que vivia num mundo absolutista, num governo absolutista, o Jean-Jacques Rousseau, que foi um socialista, inventaram de fazer o contrato social, criar o contrato social, ou seja, um acordo de vontades que visa criar, modificar ou extinguir direitos entre as pessoas da sociedade. Então, a própria sociedade resolveu colocar e criar um contrato. A partir de hoje, nós faremos isso, não faremos aquilo, e cada um vai respeitar o limite do outro, né? Então, nós temos aí o chamado contrato social. E o contrato social, nesse desenho, é a tampa da panela, não é verdade? A tampa da panela. Quando eu coloco a tampa em cima de uma panela que tem água fervendo dentro, a água se acalma, não é verdade? A água fica tranquilinha. Então, nós temos aí o chamado Estado de Direito. O Estado de Direito significa que quem estiver abaixo dessa linha, que é a tampa, essa linha que é a imaginária, que é o Estado de Direito, que é a tampa da panela, todos têm que estar abaixo dessa linha, inclusive o próprio Estado, né? O Estado, por exemplo, só pode prender uma pessoa ou em situação de flagrância, lá do artigo 301 do Código de Processo Penal, ou pode prender em situação com um mandado judicial, lá do artigo 285 do Código de Processo Penal, né? Então, nós temos aí situações em que o Estado terá que obedecer. O Estado, a polícia não pode sair por aí algemando todo mundo, não é verdade? Por quê? Porque tem uma súmula vinculante número 14, que é o entendimento jus realista, vem do direito realista, ou seja, aquela decisão que emana dos tribunais superiores, que só pode usar algema quando tiver tentativa de fuga ou resistência, ou mesmo risco à integridade física das outras pessoas. Fora isso, essa prisão será ilegal. E sendo ilegal a prisão, ela está sujeita ao relaxamento imediato, pelo que prescreve o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, e, em consequência, o Estado deverá indenizar. E essa indenização está prevista no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Só que esse artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, ele diz que o Estado tem que indenizar. Logicamente que o Estado será responsabilizado nos termos do que prescreve o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, mas não diz lá que quem vai pagar essa conta é o povo, não é verdade? Quem vai pagar essa conta é a sociedade, né? Como prevê a Lei 4.320 de 64, que é a lei orçamentária do Brasil, e lá na Constituição Federal, a partir do artigo 163, né? Artigo 163 da Constituição Federal, que fala das leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias anuais, né? a lei orçamentária fiscal, a lei orçamentária de investimentos, a lei orçamentária de seguridade social, como prevê o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. Isso não fala. Então, não fala que é o povo. Então, veja que cada vez que o Estado erra, quem paga a conta é o povo, né? Porque nós recolhemos os nossos tributos na forma do que prevê o artigo 145 da Constituição Federal. Então, o Estado de Direito é isso, né? Quando se coloca a tampa na panela, né? Acalma e todos passam a viver pacificamente dentro da panela, né? Mas quando alguém viola passa pela tampa, né? Aí comete uma infração. E essa infração ela poderá ser de 3 naturezas diversas, né? Ela poderá ser uma infração administrativa, como prevê a Lei 9.784
de 99, que é a infração administrativa, aquela praticada que gera dano contra a administração pública, né? E é bom que se diga que a administração pública ela também é dividida em três esferas, né? Conforme prevê a organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, aonde nós temos a administração pública federal, a administração pública estadual e a administração pública municipal, cada um com a sua competência, como estabelece a própria Constituição Federal, nos artigos 21, 22, 23, 24 e 30 da Constituição Federal. Então, nós temos aí a organização político-administrativa lá no artigo 18 da Constituição Federal. Então, vejo que o Estado de Direito é isso, é um Estado em que todos estamos abaixo da lei, inclusive o próprio Estado, né? Não se deve confundir com o Estado democrático de direito. Estado democrático de direito é aquele Estado em que todos podem participar da administração pública ou das administrações públicas, dependendo aí da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal. Agora, Estado de Direito é um Estado em que todos estão abaixo das normas, todos estão abaixo das leis, inclusive o próprio Estado. Isso é o Estado de Direito, ou seja, é aquela linha imaginária em que, quando uma pessoa ultrapassa, comete uma infração, né? Infração administrativa, como já vimos, a infração pode ser cível quando ela traz um dano a uma pessoa ou a um patrimônio, né? Então, como prevê o artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, essa infração gerará uma indenização, né? Ou uma obrigação de fazer ou não fazer, como prevê, por exemplo, o artigo 824 da Lei 13.105 de 2015. Lei 13.105 de 2015 é o Código de Processo Civil. Então, lá no artigo 806 até o 824, traz as condenações, né? Condenação por quantia certa, né? Execução, condenação de fazer, condenação de obrigação de não fazer, etc., etc., como nós veremos depois. O importante aqui é que eu quero que entendam o que é o Estado de Direito, né? O que é o Estado de Direito? Então, a pessoa que rompe essa linha imaginária que é o Estado de Direito, ela pode cometer uma infração administrativa, pode cometer uma infração civil quando o dano for contra uma pessoa ou contra algum patrimônio, ou se for uma ação ou omissão, né, que seja típica, antijurídica e culpável, ela vai cometer um crime. Então, essa infração será criminal, né? Como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41, ou poderá ser uma contravenção penal, como prevê o Decreto-Lei 3688 de 41. Então, são 3 as infrações que o infrator, né? O infrator poderá cometer a ultrapassar essa linha imaginária que é o Estado de Direito. Então, infração administrativa, infração civil e infração penal, né? Ocorre, no caso, por exemplo, do tabelião, conforme prevê o artigo 7º da Lei 8.935 de 94, tabelião que tem fé de ofício ser levado a cometer um erro por causa de uma fraude num documento, por exemplo, uma fraude documental, né? Digamos que tem aí uma falsidade ideológica lá do artigo 299 do Código Penal. O que é a falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal? Exatamente inserir dados num documento e assinar sem que sejam verdadeiros, né? Temos também a questão do estelionato, lá do artigo 171 do Código Penal, que é induzir alguém em erro para obter vantagem.